No Natal, meus pais me deram um livro. O nome era Como Crescer. Minha irmã ganhou passagens para a Europa, então eu resolvi seguir o conselho deles e li o livro na manhã seguinte. Acho que você já sabe o que estou pensando. Talvez fosse um livro bom, inspirador, cheio de histórias legais e capa bonitinha em tons pastéis. Mas não era nada disso. Era um livro de bolso, com um desenho engraçado de uma mulher de uns 30 anos abraçada a uma caixinha de suco e segurando uma varinha brilhante, com papeizinhos voando ao redor da cabeça dela. O subtítulo era: Pare de ser uma criança em um corpo de adulto. Charmoso, né? Tipo de livro que o RH distribui em treinamento obrigatório. Aquele que vem junto com um lembrei de você e uma piscadinha. Só que nesse caso, meus pais não estavam brincando. Minha mãe já estava na metade do livro e contando para minha irmã que comprou outro para uma colega de trabalho que ainda manda emojis de carinha feliz nos e-mails. Triste. Minha irmã, enquanto isso, estava ocupada abrindo um envelope bonito embaixo da árvore. Era grosso, cor creme, parecia super chique. Nem precisei ver de perto para reconhecer o logo da companhia aérea. Barcelona, ela falou toda dramática. Meus pais sorriram. Queríamos que você tivesse mais uma chance de crescer sua rede global, disse meu pai, como se estivesse mandando ela numa missão importante e não pagando pela terceira viagem de férias do ano. Desculpa, viagem de pesquisa, corrigiu minha mãe, para ajudar na carreira dela. Aí, como se tivesse lembrado de mim de última hora, ela se virou e falou: E talvez esse livro ajude você a desenvolver a sua. Eu sorri. Faço isso quando tô tentando não chorar, não gritar, ou não rir alto demais do tipo de jeito que alguém pode achar que eu tô meio fora da casinha. Queria poder dizer que foi a primeira vez que algo assim aconteceu, mas se minha vida tivesse um tema de Natal, seria tipo um Natal bem desequilibrado. Ano passado, por exemplo, minha irmã ganhou um MacBook para estudar e eu ganhei uma lista de tarefas plastificada, escrita à mão, com quadradinhos para eu marcar, tipo, organizar a garagem. Já me acostumei a ser a lembrança de última hora. Trabalho em tempo integral num jardim de infância. É barulhento, grudado, às vezes uma bagunça total, mas, diferente da minha família, nunca finge ser o que não é. Meu dia a dia é consolar criança chorando, mediar brigas por brinquedo como se fosse um sequestro, e fingir que não vejo quando alguém tá comendo cola com glitter. Antigamente eu também fazia festas infantis nos fins de semana, balões, asas de fada, tudo isso. Você me conhece e sou a única pessoa que tem 6 pares de asas brilhantes e nenhum casaco de inverno. Minha irmã até zoava, dizia que meus pais chamavam isso de trabalho de palhaço. Mesmo que eu nunca tenha me vestido de palhaço, porque eu me respeito e respeito o emocional frágil das crianças. Hoje em dia, não faço mais tantas festas. Não é porque eu cresci ou cansei. É que não tenho mais tempo. Quase todo meu fim de semana é cuidando da filha da minha irmã de graça, claro. Como minha mãe sempre diz, é preciso uma aldeia. Pois é. E aparentemente, eu sou a aldeia. A aldeia toda. A babá, a amiga emocional, o número de emergência, a pediatra substituta quando a verdadeira tá viajando. Então, quando eles me deram aquele livro com aquela mulher desenhada na capa, toda metida, com carinha de quem vai ter um chilique, eu não falei nada. Não chorei, não virei a mesa de centro, não saí andando e batendo porta, como às vezes eu fico imaginando nas segundas-feiras bem ruins. Eu só sorri. Aí tomei um gole do chocolate quente que eu mesma tinha feito para todo mundo, e fiquei pensando, como é que eu tenho 31 anos e ainda me sinto como se tivesse 10 quando tô com a minha família? Depois da troca de presentes, teve o jantar. Foi aquele esquema tipo a cada um traz um prato. Eu levei coisas feitas em casa, com carinho mesmo. Já minha irmã levou um molho de cranberry comprado pronto, e, adivinha? O dela foi mais elogiado que minhas batatas assadas com alecrim. Teve uma hora que meu pai soltou: Uau, Amélia, esse molho de cranberry tá uma delícia. Foi você que fez? Ela respondeu, rindo. Não, eu só abri a lata mesmo. E ele achou isso hilário, tipo a melhor piada do ano. Você sempre foi a prática da família. Quase engasguei com a batata. Depois me ofereci para ajudar a limpar, como sempre. Minha mãe me deu um saco de lixo e disse: Você sempre foi boa nisso. É isso que eu admiro em você.
Você não tem orgulho demais para fazer serviço simples. Deu vontade de perguntar se eles acham que cuidar de 25 crianças pequenas, impedir que mordam umas às outras ou colhem glitter no cabelo com cola branca, não conta como trabalho de verdade. Mas não perguntei. Era Natal, e eu já sabia a resposta. Na cabeça deles, eu não sou uma adulta. Sou a prestativa, a boazinha, a divertida. A que ajuda. O par de mãos extra. Na cabeça deles, eu não sou ambiciosa. Nem importante. Só legal. E, aqui em casa, as pessoas legais são as que acabam lavando a louça. Naquela noite, fiquei acordada olhando pro teto do meu quartinho alugado, que fica em cima de um salão de beleza. Ainda conseguia ouvir na memória a risada da minha sobrinha, mais cedo, quando fiz pra ela uma rena de papel com pompom vermelho. A risada dela bateu mais forte no meu peito do que qualquer coisa que meus pais disseram o dia inteiro. Foi aí que eu percebi o presente que eles me deram. Um livro sobre crescimento. Parecia só uma provocação disfarçada de presente inteligente. Mas só talvez eles estivessem certos. Não do jeito que eles pensaram. Não no sentido de arrumar um emprego de verdade. Não para parar de agir como uma criança. Mas no sentido de começar a me comportar como uma adulta que merece respeito. Então eu levantei. Limpei o glitter do chão, me sentei na mesa e comecei a escrever uma mensagem. Simples, educada, gentil, mas firme. Sem sarcasmo. Sem indiretas. Só, com limites bem claros. Avisei minha irmã que, a partir do ano novo, eu não ia mais cuidar da filha dela com frequência. Falei que adoro ser tia, mas que não dava mais para abrir mão de todos os meus fins de semana, ainda mais quando isso estava custando meu tempo, minha energia e, sinceramente, minha saúde mental. Também disse, de forma tranquila, que não ia mais ajudar com as viagens ou a mensalidade dela. Porque agora eu precisava focar no meu próprio futuro. Desejei tudo de bom. Falei que acreditava nos sonhos dela. Depois mandei uma segunda mensagem para os meus pais. Agradeci o livro. Falei que, de verdade, ele me fez pensar. Não contei como me senti lendo aquilo. Não precisava. Porque na manhã seguinte começaram as ligações. E eu deixei todas irem direto pro correio de voz. Tinha trabalho para fazer. Tinha crianças que me olham com admiração de verdade. Tinha uma vida. E, pela primeira vez em muito tempo, eu estava finalmente crescendo, do meu jeito. Não esperava aplausos. Mas também não esperava 6 chamadas perdidas, 2 mensagens de voz e uma mensagem em grupo da minha mãe dizendo: estamos muito surpresos com essa reação. Por favor, reconsidere, pelo bem da família. Fora do personagem. Você sabe o que mais era fora do personagem? Dar para sua filha um livro de autoajuda passivo-agressivo de presente de Natal e ainda esperar que ela continuasse lavando sua louça e cuidando do outro filho como uma babá humana, mesmo tendo alergia a glitter. Mas claro, agora o problema era eu. Não respondi, nem naquele dia, nem no outro. Pensei que talvez fosse hora deles aprenderem, né? Eles sempre foram fãs de consequências naturais quando eu era criança, então achei justo deixar eles experimentarem isso. A ironia é que, se você perguntasse para os meus pais, ou até mesmo para minha irmã, eles provavelmente diriam que minha infância foi perfeita, que tive um lar estável, sem escolas problemáticas, sem tragédias para justificar nada. O que eles nunca perceberam é que, às vezes, os maiores ferimentos não deixam marcas visíveis. Eles viram isso como piada ou como estilo de criar filho, e foi enterrado sob anos de negligência sutil. Quando eu tinha 7 anos, eu disse aos meus pais que queria ser uma fada quando crescesse. Não uma princesa, nem uma fada bailarina. Eu tinha um discurso todo preparado e acreditava de verdade. Meu pai riu tanto que quase deixou o garfo cair. Ele falou: talvez você devesse pensar em algo com plano de saúde, sei lá. E minha mãe, com aquele tom, disse: ela vai mudar de ideia, é sempre assim. Eu nunca fiz isso. O sonho das fadas virou um trabalho na educação infantil. As asas brilhantes se tornaram shows de marionetes, hora da história e projetos de arte que faziam as crianças brilharem como árvore de Natal. Mas, para eles, era tudo a mesma coisa,
uma fase, um desvio fofinho até eu encontrar algo mais respeitável. Minha irmã Amélia sempre soube o que queria: sucesso, sucesso brilhante. Planilhas organizadas, dignas de um sucesso internacionalmente reconhecido. Ela já tinha página no LinkedIn aos 16 anos e levava os times de debate muito a sério. Ela praticava discurso sozinha na frente do espelho, ganhava prêmios escrevendo redações sobre coisas que nem ligava, era boa em se apresentar, mas não daquele jeito fofo com marionetes e giz de cera. Quando ela disse que queria estudar relações internacionais, meus pais aplaudiram como se ela tivesse acabado de salvar o mundo. Ela vai mudar o mundo, diziam, dramaticamente. Ela conseguiu bolsas, estágios, tudo. Quando isso acabou, começou a me pedir ajuda. No começo, foi só para cobrir as taxas do visto de estudante até eu receber meu próximo pagamento, ela falou. Depois foram os livros didáticos, depois a viagem para Berlim, para um tal simpósio de networking que parecia mais um retiro de yoga com tapas. E depois, a creche, essa foi mais permanente. Ela teve o bebê, a Ellie, há 2 anos. Eu fiquei toda emocionada, amo aquela criança como se fosse minha, mas só porque eu a amo, não significa que eu concordei em ser mãe dela enquanto os pais estavam viajando por aí para fazer conexões em Lisboa. No começo, foi tranquilo, só uma hora ou outra enquanto eu fazia uns recados. Só no sábado, pra gente poder sair no fim de semana. Não viajávamos há séculos, e de alguma forma isso foi virando algo fixo. Eu comecei a perder festas de aniversário e eventos do trabalho porque ficava com a Elodie. Cancelava datas, deixei de aceitar convites para shows e festas, porque meus fins de semana já não eram mais meus. Uma vez, mencionei que talvez quisesse começar algo para mim, e minha mãe disse: "Ah, filha, isso não é um trabalho de verdade, é só brincadeira de criança." Ela disse isso enquanto eu estava segurando o neto dela, que estava com um tutu brilhante, me chamando de Antia Fada. A ironia passou totalmente batida para ela, mas o pior de tudo é que eu deixei acontecer. Deixei tudo acontecer porque achava que era isso que significava ser boa. Ser boa significava ajudar, ser necessária, ser útil, mesmo que isso significasse ser invisível. Era assim que eu fui ensinada desde pequena. Quando a Amélia tirou um A, eles emolduraram o boletim dela. Quando eu ganhei um concurso de contadores de histórias na escola, vestida de dinossauro, eles me disseram para não me exibir. Quando a Amélia disse que queria trabalhar com diplomacia, eles transformaram um quarto de hóspedes em um escritório. Quando eu disse que queria trabalhar com crianças, eles perguntaram se eu pelo menos considerava fazer um curso de backup. Eles não me viam. Eles viam o meu trabalho, o que eu fazia, e se encolhiam. Eles viam o meu brilho e achavam que isso significava que eu não tinha crescido. Mas eu limpei mais narizes, liderei mais crises e medi mais brigas de crianças do que muitos pais lidam em uma sala de reuniões. Só que eu faço isso de tênis e avental, com tinta nas roupas, em vez de ternos. Eu não cresci para ser uma fada. Eu cresci para ser alguém que faz as crianças se sentirem seguras, que percebe quando elas estão tristes, que transforma restos em dragões e abraços em confiança. Mas isso não se encaixava na definição deles de sucesso. Então, quando eles diziam crescer, o que eles realmente queriam dizer era ser mais como a Amélia. E eu quase acreditei neles. Quase acreditei que ser alegre me fazia infantil, que amar crianças me fazia boba, que ser prestativa me fazia pequena. Até este ano. Até o livro. Até eu perceber que crescer não era ser menos eu mesma. Era ser mais eu mesma, mas com limites. Então, eu comecei a criar esse espaço. Na semana depois do Natal, eu não cuidei de crianças. Eu não ofereci ajuda, nem insinuei. Recusei educadamente o recado rápido que a Amélia precisava que eu fizesse. E quando ela me lembrou que eles tinham um jantar na sexta-feira, eu disse: "Espero que seja incrível. Talvez na próxima vez." Ela não respondeu, eu também parei de mandar dinheiro, nada de dramático, só parei. Não mencionei, não expliquei, deixei que eles percebessem por conta própria, o que, pelo que vi na mensagem que recebi na quinta-feira, eles perceberam. "Você sempre foi tão generosa, é um pouco doloroso que você esteja se afastando agora. Pai, estamos preocupados com você." Essa frieza repentina está preocupando a Amélia. "Acho que agora estou sozinho." Uau, foi quando as coisas começaram a mudar.
Quando você deixa de ser um serviço gratuito, as pessoas começam a te tratar como se você tivesse se tornado desonesta. Mas aqui está a questão: eu não estava me afastando, eu estava me defendendo, pelo meu tempo, pela alegria que estava sendo drenada para manter os outros confortáveis. E em algum momento disso tudo, eu comecei a rir de novo. Não um riso falso, não um sorriso forçado, mas um riso real. Sabe, um riso de verdade, que faz você sacudir os ombros. Alguém disse algo muito engraçado, e eu realmente ri. Minha colega de trabalho derramou suco nas calças e transformou isso numa aula improvisada sobre segurança na água. Um dos meus alunos me disse que me amava mais do que jujubas, mas não mais do que o espaço. Esse tipo de alegria não vem da obediência, vem da verdade, de escolher o tipo de adulto que você quer ser. Eu quero ser aquele tipo, mesmo que seja o tipo que tem 6 conjuntos de asas de fada e uma planilha de inventário de glitter. O primeiro sinal real de pânico veio por meio do grupo de bate-papo da família. Minha mãe perguntou: "Você está livre esse fim de semana para cuidar da Elodie? A Amélia e o Marcos têm um compromisso, não deve demorar muito, me desculpe." Eu respondi: "Eu tenho planos." "Planos, ou uma das suas festinhas?" Ela perguntou. Eu disse: "Não, só não estou disponível." Meu pai respondeu: "Isso é decepcionante, nós realmente contávamos com você." Eles contavam comigo como uma bicicleta extra ou um apoio para os pés, sem nenhum reconhecimento dos 100 fins de semana que eu já havia deixado de lado. A ideia de que as coisas continuariam sendo convenientes para sempre. Naquele fim de semana, fui ao zoológico sozinha e me diverti muito. Alimentei girafas, comi algodão doce caro e ri alto quando uma criança pequena jogou um sapato no recinto dos suricatos e gritou: "Essa é a minha oferta." Ninguém me pediu para fazer nada, ninguém me chamou de infantil, ninguém me entregou um bebê e disse: "Seja uma boa menina e cuide dela só um pouco." Eu nem postei nada sobre isso, apenas guardei para mim. Claro, o meu momento tranquilo com as girafas durou exatamente 36 horas. Porque na segunda de manhã, quando cheguei ao trabalho, encontrei 3 chamadas perdidas do meu pai e uma mensagem de voz que começava com: "Estamos profundamente magoados." Sempre um ótimo sinal, né? Aparentemente, a Amélia tentou arranjar uma babá paga para sábado à noite, palavras dela, não minhas, e não deu certo. Algum adolescente com currículo falso e piercing no nariz desistiu no último minuto e, em vez de cancelar o coquetel de networking, deixou a Elodie com o primo do Marcos. O primo, que Deus o abençoe, esqueceu de trocar a fralda da Elodie por 5 horas. Ensinei ela como dizer andane-se e a deixei comer chantilly direto da lata. Meus pais ficaram horrorizados. "Vocês sabem o quanto de estresse a Amélia está passando", minha mãe disse. "Não precisa desse tipo de traição." Traição, essa foi a palavra. Como se eu tivesse roubado segredos de Estado ou abandonado um gatinho na neve. Eu nem respondi. Apenas fiquei olhando para o meu telefone e lentamente comecei a descolar um adesivo da patrulha canina do meu caderno enquanto respirava fundo. Na próxima vez que a Amélia mandou mensagem, não foi um pedido, foi uma declaração. "Amélia, precisamos conversar." Mamãe disse: "Você tem sido estranha a um ponto." E eu também percebi que o seu depósito de mensalidade não foi processado. "Você está atrasada com isso?" Eu ri, na verdade, ri bem alto na sala dos professores. 2 dos meus colegas de trabalho se inclinaram imediatamente, como se tivessem acabado de ouvir a primeira linha de uma novela. "Eu não estou atrás de nada", respondi, "só parei de fazer isso." Ela me ligou na hora. "Você o quê?" "Eu parei de enviar dinheiro." "Você não pode simplesmente fazer isso sem avisar." "Estou no meio da inscrição para esse programa de Genebra e não sou sua patrocinadora." "Amélia, eu sou sua irmã", eu falei. Ela ficou quieta por um segundo, graças a Deus, e depois zombou. "Isso é sobre aquele livro idiota, né?" Eu quase disse assim. Essa seria a resposta fácil, mas a verdade é que o livro foi só a gota d'água. Um pequeno livro de bolso mal feito, equilibrando-se no topo de uma montanha de babás não pagas, comentários passivo-agressivos e invisibilidade emocional. "Não é sobre o livro", eu falei, "é sobre tudo." "O que é tudo?" "Você", eu falei, "e mamãe e papai, e como nenhum de vocês me leva a sério, a não ser que eu esteja sendo útil. Como se o meu trabalho fosse uma piada para você, mas o trabalho gratuito é sagrado."
Como se eu tivesse pago milhares para sustentar sua educação e suas viagens, enquanto você revira os olhos para mim, como se eu fosse uma falha de conto de fadas. Ai meu Deus, ela murmurou. Você está sendo dramática. Foi quando veio o clássico desligamento da Amélia, a mesma voz que ela usava quando éramos crianças e eu chorei depois que ela cortou a cabeça do meu unicórnio de pelúcia favorito. Você é tão sensível, você é só emocional, cresce, você não tem direito ao meu dinheiro. Eu disse baixinho. E você não tem direito ao meu tempo. Eu amo Elodie, mas não sou a sua babá. Ela desligou o telefone, o que, honestamente, foi uma pequena vitória. Até que a escalada começou. 2 dias depois, minha mãe apareceu no meu trabalho, sem avisar, casaco completo, saltos, cachecol. No fundo, eu não estou bravo, só estou desapontado. Olha, na vida real, eu estava limpando depois de uma bagunça de artesanato com glitter, quando a vi parada no corredor, com os olhos analisando as paredes, como se estivesse tentando encontrar algo criminoso nas nossas baleias desenhadas com giz de cera e corujas de papel. Podemos conversar? Ela disse. Eu pisquei. Agora? Ela deu um sorriso tenso. Só um momento. Eu entrei no corredor, ainda segurando um bastão de cola. Sua irmã está muito chateada, ela começou. Ela disse. Você está sendo fria. E eu tenho que dizer. Eu concordo. Eu não disse nada, ela olhou ao redor e acrescentou. Eu sei que você gosta desse ambiente, mas talvez seja a hora de pensar no todo. Você não é mais uma adolescente. Eu olhei para o bastão de cola na minha mão. Sabe o que é engraçado? Eu disse. Todos os dias eu digo para as minhas crianças que os sentimentos deles importam, que eles merecem respeito, que não tem problema em dizer não. Ela piscou. E eu realmente acredito nisso, eu acrescentei. Mesmo que eu tenha brilho nas minhas calças enquanto digo isso. Ela me encarou como se eu tivesse acabado de recitar Shakespeare em grego antigo. Não estou sendo fria, eu disse. Eu estou sendo clara. Isso é o que significa crescer, estabelecer limites, proteger a sua paz, escolher como você quer viver e parar de ser a mãe da família. Não, eu disse, só sair da servidão não remunerada. Ela abriu a boca, mas eu voltei para minha sala de aula porque a hora do lanche era sagrada e meus alunos não me julgavam por não comprar passagens de avião para a Europa. As próximas semanas foram silenciosas, tensas, estranhamente silenciosas, sem pedidos, sem convites, só silêncio, até a festa de aniversário da Elodie. Eu não recebi um convite. O que eu recebi foi uma postagem no Facebook, Elodie em um castelo inflável, segurando um bolo 2 vezes maior que ela, enquanto Amélia e Marcos posavam ao lado dela com roupas de tons pastéis combinados. A legenda dizia, algumas famílias nascem, outras aparecem. Eu não fui marcada, nem ninguém do meu lado da família. Eu fiquei pensando nisso por um tempo. Tipo, realmente fiquei sentada no sofá em silêncio, comendo pipoca, e nem queria. Aí, eu me levantei, reservei um pequeno local, peguei minhas caixas de fantasias, decorações e fantoches, e enviei mensagens para alguns pais do trabalho, pedindo favores. No próximo fim de semana, dei uma festa. Uma celebração de aniversário mágica, colorida, caótica, cheia de brilho. Só para ele, só eu e ela, sem política, sem manipulação, só amor. Fizemos coroas, teve show de fantoches, eu deixei ela espalhar confete e glitter sem nenhuma restrição. Ela me abraçou tão forte no final, eu pensei que ia cair. Melhor aniversário de todos, ela sussurrou. Eu não chorei, só sorri e disse. É para isso que servem as tias. Sem condições, sem culpa, só magia. E dessa vez eu consegui ser o adulto. O problema começou com uma nota de voz de apenas 10 segundos enviada para Amélia do iPad de Elodie, que ela usava principalmente para assistir desenhos animados e, às vezes, ligava para contatos aleatórios sem querer. No fundo, dava para ouvir sua vozinha gritando. Festa de fadas, sem festa chata, sem bolo chato. E então, quase inaudível, minha risada. Ela estava encenando o fim de semana de aniversário dela, correndo por aí com o tutu brilhante que eu dei a ela. Ela estava segurando uma varinha de glitter, pedindo mais brilhos e perguntando para onde foi o dragão cantor. Eu deveria ter esperado que Amélia não fosse aceitar bem no começo.
Ela me mandou uma mensagem vaga. Amélia, ela está confusa, continua falando sobre a festa dela como se fosse a verdadeira, não ajuda. Então, mamãe, sua irmã está chateada, Elodie continua perguntando por você e chamando nossa festa de chata. Isso não está certo. Mas as coisas pioraram só quando alguém, provavelmente Elodie, com sua lógica de criança pequena, disse à professora da creche. A festa da minha mãe é chata, a festa da minha tia fada é divertida. Ela até tentou colocar um dos meus adesivos brilhantes no armário dela, dizendo que seria para a próxima vez. Ela achou engraçado, mas Amélia achou que era uma traição. A próxima coisa que eu soube foi que recebi uma ligação do meu chefe. Alguém, sem nome, mas eu poderia imaginar quem, tinha entrado em contato com o centro perguntando se alguma criança já tinha sido retirada da aula sem autorização por um membro da equipe. Eles estavam investigando. Eu fiquei sentada lá na sala dos professores, cercada por flocos de neve de papel e caixas de suco, tentando respirar. Eu não tinha feito nada de errado, tinha provas. Eu abri as mensagens de texto. Só estou confirmando para sábado, mesmo horário de entrega do ano passado, Amélia, claro, só mantenha simples, não precisa exagerar. Tudo bem fazer isso no salão comunitário, Amélia? Tudo bem, só me mande a mensagem com o endereço, tudo por escrito, tudo claro. Mas isso não impediu os sussurros, não impediu minha tia de me ligar para perguntar se eu estava bem emocionalmente, não impediu meu pai de deixar uma mensagem de voz dizendo: Você sabe que poderíamos ter ido à polícia. Escolhemos não pensar nisso. Pense nisso. Eu olhei para a parede por um longo tempo. Depois daquela mensagem, me levantei, fiz um chá e abri uma nova pasta no meu computador, para ter uma prova, caso eles perdessem a cabeça de novo. Dentro da pasta, coloquei o recibo do aluguel da festa, o RSVP que Amélia tinha enviado por mensagem na noite anterior com a frase vamos deixá-la por volta das 11 horas, obrigada novamente. Então, eu escrevi o e-mail. Oi Amélia, já que agora estou ouvindo de outras pessoas que você está dizendo que levei Elodie sem permissão, estou anexando um registro completo do seu consentimento por escrito. Se isso continuar ou se meu local de trabalho receber outra consulta falsa, vou consultar um advogado. Eu amo Elodie, mas não vou tolerar ser caluniada por ter organizado uma festa que você aprovou. Ela não respondeu, mas minha mãe respondeu. Ela disse, isso é família, não tribunal. Você está sendo fria de novo, por favor, venha conversar sobre isso. Não era sobre ser falsamente acusada ou difamada, era só sobre ser fria. Eles sempre transformavam minha dor em um problema de temperatura. Se eu ficasse calma, me chamavam de gelada, se mostrasse emoção, diziam que eu era sensível demais. Nunca havia um lugar certo para eu existir. Enquanto isso, Elodie continuava perguntando por mim. A professora da creche me mandou uma mensagem dizendo, ela tentou ligar para você em um telefone de brinquedo hoje, disse que queria te convidar para a festa dela, parte 2. Achei que você gostaria de saber. Eu sorri e depois chorei, mas não entrei em contato. Nem mesmo quando Amélia postou uma foto de Elodie brincando no quintal com a legenda Lara é onde está a verdadeira família. Nem quando meus pais postaram uma mensagem conjunta no Facebook sobre parentes equivocados que acham que crianças são brinquedos a serem conquistados. Não disse nada, porque não precisava combater mentiras com mais barulho. Eu tinha verdade e, aparentemente, tinha apoio. Uma semana depois, meu tio ligou para a Boazinha, a única que uma vez me trouxe bolo em uma terça-feira qualquer, e disse que eu era mais importante do que eles estavam deixando transparecer. Sabe, eu vi a postagem da sua mãe, ele disse, todo mundo está falando, é ridículo. Suspirei, não fiz nada de errado, sei disso. Ele disse que todos nós sabemos. Aparentemente, minha avó ligou para Amélia para perguntar qual era o problema. Amélia desligou. Meu primo me mandou uma mensagem privada. Via as fotos da festa. Elodie parecia tão feliz. Você é incrível com ela. E então, sem alarde, sem aviso, recebi uma mensagem direta de uma das amigas de Amélia, alguém que eu só tinha conhecido uma vez. Ei, eu sei que não é da minha conta, mas eu só queria dizer que do jeito que estão falando sobre você, não está certo. Se você precisar de alguém para te apoiar, eu estou aqui. Foi uma mensagem pequena, mas pareceu enorme. Eu não estava louca, não era vilã.
Eu só fui a primeira a dizer não. Naquele fim de semana, eu consegui 3 novos clientes para a festa, pais que tinham visto fotos da festa de fadas e queriam algo parecido. Um deles disse: nós tivemos o castelo inflável e o palhaço de sempre, mas isso parece alegria de verdade. E talvez essa tenha sido a diferença. A festa de Amélia tinha sido perfeita no Pinterest, balões coordenados, bolo caro, fotógrafos contratados. A minha tinha sido bagunçada, imaculada, barulhenta, gloriosa e real. Na segunda-feira seguinte, recebi uma carta no correio. Era da Amélia, com um bilhete curto escrito à mão. Eu exagerei, fiquei com medo, não gostei de ver Elodie tão feliz sem mim. Você não fez nada errado. Me desculpe, eu entendo se você quiser distância, mas se quiser vê-la de novo, espero que me avise. Eu dobrei o bilhete. Não a perdoei imediatamente, isso leva tempo. Mas respondi que amo a Elodie. Estou sempre feliz em vê-la, mas não vou fazer parte de um sistema familiar que transforma o amor em controle. Para reconstruir qualquer coisa, tem que começar com a verdade. Ela nunca respondeu a isso, mas 3 semanas depois, ela enviou um vídeo de Elodie dançando com o tutu que eu dei a ela. Ela estava girando e glitter voando por toda parte. No final do vídeo, Elodie parou de girar, acenou para a câmera e disse: eu amo minha tia fada. Eu não chorei, sorri porque não precisava mais me defender. Eles tentaram arruinar meu nome, mas eu construí algo mais forte. Já se passaram 3 anos. Elodie tem 5 anos agora, fala muito, é super imaginativa e atualmente está convencida de que é parte unicórnio. Eu a vejo regularmente. Seus pais não gostam muito disso, mas deixam, porque ela me adora e até eles sabem que o que temos é real. E, francamente, eles precisam de uma pausa. Amélia terminou a graduação eventualmente, mas não foi fácil sem a minha ajuda financeira. Ela teve que cortar viagens, recusar alguns programas de carreira não pagos e fazer um empréstimo grande. Ela teve dificuldades no começo, tentando equilibrar escola, uma criança pequena e sem mais finais de semana livres, mas ela superou. Caiu, se adaptou e, do jeito dela, também cresceu. Agora ela trabalha, não é glamouroso, não é internacional e com certeza não é o que ela costumava se gabar nos jantares de feriado, mas é dela, ela está bem, só não está mais no pedestal. Meus pais, mantemos contato distante, algumas mensagens obrigatórias. Eles ainda não entendem, acham que exagerei, mas também nunca pediram desculpas de verdade, só ficam em silêncio e mandam mensagens ocasionais com um toque de culpa, tipo: sua irmã está fazendo o melhor que pode ou a todos nós sentimos falta de como as coisas eram antes. Mas aqui está a verdade, eu não sei, minha vida agora é minha. Eu cuido de uma pequena empresa que faz workshops criativos para crianças, tenho uma lista de espera para festas de aniversário para daqui a 2 meses, sou convidada com frequência para falar em eventos sobre a primeira infância, até contratei uma assistente de meio período. O nome dela é Bri e ela é muito melhor em fazer animais de balão do que eu jamais vou ser. Eu ainda uso glitter, ainda conto histórias, ainda faço vozes engraçadas e pinto meu cabelo, mas agora ninguém chama isso de infantil. Eles chamam de reservado e próspero. E às vezes, eu ainda me pergunto se fui longe demais, mas aí eu me lembro de como tudo está tranquilo agora. O que você acha? Eu fiz certo em colocar esse limite, ou esperei tempo demais para fazer isso? Me conte nos comentários. E se você já teve que escolher sua paz ao invés do conforto deles, curta e se inscreva. Acredite, você não está sozinho.